Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Nós estamos aqui nessa manhã para cultuar o nome do nosso Deus, cultuar e engrandecer aquele que nos criou e nos formou para o louvor da sua glória. E nós gostaríamos de começar lendo o Salmo de número 67, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos espirituais neste momento. Doce nome. De pronunciar o teu nome, os meus dedos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, sou o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. É Ele quem cuida de nós. Ele que conhece o nosso coração, conhece a nossa aflição e nos traz a paz, segundo a sua palavra. Teus olhos revelam. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou
quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, tudo aquilo que se passa dentro de nós, dentro da nossa mente. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que pelo poder da tua palavra, o Senhor nos encoraje, o Senhor nos console, que o Senhor, pela tua palavra, nos ensine a conduta correta que precisamos ter nesses dias tão difíceis. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nessa manhã nós gostaríamos de meditar na palavra do Senhor, no texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12. 1 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao verso de número 12,
Dando sequência, sim, aos estudos que estávamos fazendo na carta dos Tessalonicenses, e nós gostaríamos de falar sobre o título A Conduta Cristã. Diz assim a palavra do Senhor. Peço a você que acompanhe na sua Bíblia, mesmo você na sua casa, mas acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor, que diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A palavra do Senhor foi lida, e ela nos ensina, queridos, nesses tempos, qual a conduta que precisamos ter diante de alguns grupos de pessoas, ou de uma pessoa específica, como nós vamos ver logo em seguida. Conta-se que, durante a Guerra da Independência norte-americana, um rapaz se aproximou do general George Washington e disse: meu general, quero que saibas que creio de todo o coração em ti e na causa que defendes. O general Washington agradeceu aquele rapaz, aquelas palavras de encorajamento, e perguntou ao rapaz: em que regimento você está servindo, meu jovem? O jovem respondeu: eu não sou do exército, eu não me alistei, eu sou um civil. Ao que o general então replicou: se você realmente crê em mim, como diz, e também crê na causa que eu defendo, una-se ao exército imediatamente. Pegue uma farda e suas armas e venha para a luta. Meus queridos, muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem crer em Deus. Muitas vezes nós encontramos pessoas que falam, acredito em Deus, creio que Jesus é meu Senhor e Salvador, mas não estão comprometidas com Deus. Não têm compromisso com o Senhor. Não querem deixar a sua zona de conforto e muito menos batalhar pela sua fé. Muitas vezes até acha argumentos científicos, tecnológicos, futurísticos ou qualquer outro tipo de argumento para poder desvencilhar da sua defesa da fé. No entanto, todos os que são de Deus não apenas falam que creem, mas vivem de modo digno deste Evangelho, da palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Quando Paulo escreve essa carta, esse trecho dessa carta, ele já havia manifestado a sua gratidão a Deus, como já vimos anteriormente.
ele mostra a sua alegria por saber que aqueles crentes estavam sendo modelo para outras igrejas. Ele agradece ao Senhor porque na vida comum daquela igreja, na vida dos crentes, estava sendo demonstrada que eles tinham amor, firmeza, fé operosa, firmeza na esperança, e isso era motivo de gratidão. Mais para frente, a partir do verso 13 desse capítulo 2, ele também vai mostrar outro motivo de gratidão, que era o quê? Os tessalonicenses tinham recebido a palavra do Senhor naqueles 3 sábados que Paulo pregou na sinagoga, como nós vemos lá no relato de Atos capítulo 17, e agora ele agradece porque os tessalonicenses também receberam aquela palavra como palavra de Deus, que verdadeiramente ele é. E Paulo também agradece ao Senhor por isso. Mas nesse meio de gratidão, primeiro por causa da operosidade da fé, do amor abnegado, da firmeza na esperança, e também no caso da gratidão porque eles receberam a palavra de Deus, e por que receberam a palavra de Deus? É porque tinham todas essas virtudes. Paulo agora faz uma defesa do seu ministério. Paulo agora, nesse trecho do qual nós lemos, faz agora uma defesa diante de algumas situações que estavam acontecendo naquela igreja. Já estava acontecendo mesmo no período que ele estava lá. Mas agora ele acha necessário, ele crê que é necessário, dentro desta carta, voltar a fazer essa defesa. E quais as posturas que nós devemos seguir, então, diante das pessoas? Qual é a conduta que nós precisamos ter diante daquilo que a palavra do Senhor nos ensina? A primeira coisa ou o primeiro grupo de pessoas do qual Paulo aqui vai falar, é sobre os seus perseguidores, ou seus opositores. Paulo lembra aqueles irmãos que eles não chegaram àquela cidade sem nada para oferecer. Observe o verso de número 1, quando ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Não que eles tinham alguma coisa de material para oferecer, mas eles tinham o que havia de melhor e o que ainda há de melhor para oferecer, que era o Senhor Jesus Cristo, a mensagem de salvação, a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho. Ele continua fazendo menção de como ele e seus companheiros acabaram chegando em Tessalônica, e por causa da perseguição que eles haviam sofrido em Filipos, como nós bem sabemos, lá no capítulo 16, quando ele foi preso, aconteceu aquele terremoto, e houve a conversão do carcereiro, depois eles foram libertos. Aquela perseguição sofrida ali também aconteceu na cidade de Tessalônica. Nós, quando vamos lá no capítulo 17, vamos ver que Paulo prega os 3 sábados, por causa de inveja no coração dos judeus, uma perseguição a ele e os seus companheiros, e até mesmo retiram Jason para fora, para a praça, e mais alguns outros, com o intuito de saber sobre Paulo e tudo mais, forçar Paulo a se entregar, ou alguma coisa assim, e aí Paulo acaba indo para Bereia e depois Atenas. Houve essa perseguição lá. E talvez esses judeus e algumas outras pessoas que falavam que eles estavam perturbando a cidade, agora estavam tentando dissuadir os irmãos, estavam tentando tirar do coração dos irmãos a alegria que o Evangelho tinha trazido aos seus corações. Paulo está fazendo uma defesa do seu ministério. Possivelmente, muitos deles ainda estavam sendo perseguidos também. Paulo estava sendo chamado de bajulador. Paulo estava sendo chamado, como hoje poderíamos dizer, um charlatão. Paulo estava sendo agredido na sua honra, na sua dignidade. Estavam tentando mostrar que ele não era aquilo que ele demonstrava ser, para tirar do coração dos irmãos a verdade do Evangelho. Meus queridos irmãos, diante dos opositores que ainda nós encontramos pelo caminho, nós precisamos entender que a nossa conduta deve ser de integridade.
A nossa conduta precisa ser de integridade. Aquilo que eu sou sozinho dentro da minha casa é aquilo que eu sou diante de uma multidão, não importa. Quando a gente faz uma análise da nossa vida, da nossa conduta, será que é isso que nós temos feito? Será que a conduta que nós temos tido para com as pessoas mostra a nossa integridade, mostra que somos verdadeiramente servos do Senhor? Paulo chama aquela igreja a lembrar tudo aquilo que ele viveu no meio deles, para que eles pudessem lembrar, não, eu conheço Paulo, Paulo fez assim, 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 assim comigo. Então, isso que eles estão falando sobre Paulo não é verdade. Meus irmãos, é necessário que nós tenhamos esse discernimento, vivermos dessa maneira íntegra. Muitas vezes nós queremos defender Deus como se Deus precisasse da nossa defesa, mas às vezes não sabemos como defender a nossa fé. Muitas vezes nós não sabemos defender aquilo que cremos, porque muitas vezes nós não vivemos aquilo que cremos. Olhamos aí como aconteceu recentemente no Carnaval, ou um pouco mais distante em questão de tempo, quanto à questão de algumas passeatas relacionadas às questões homossexuais, e aí nos indignamos com aquela situação, daquelas figuras demonstrando Jesus na cruz e fazendo chacotas de Deus, e aí nos indignamos, nos sentimos irados e queremos colocar um monte de coisa nas nossas redes sociais, brigando com todo mundo, achando que Deus precisa ser defendido, quando na verdade a nossa conduta precisa ser uma só, de integridade, de pregar o Evangelho. Essas pessoas que também fazem chacota com Deus precisam ouvir o Evangelho de Deus, mas às vezes nós perdemos mais tempo querendo defender Deus, brigando com todo mundo, e esquecemos da nossa conduta de integridade, pregando verdadeiramente o Evangelho a toda criatura. E muitas vezes nós não olhamos para na nossa própria conduta. Nossa conduta que muitas vezes afasta as pessoas de Cristo. Não olhamos para como nós temos vivido, se temos vivido realmente como cremos. E às vezes nos tornamos até mesmo os opositores. É possível que muitas pessoas se recusem a ouvir o convite, a querer vir à sua igreja, porque muitas vezes olha para a sua vida e fala assim, ser crente como você prefiro continuar do jeito que eu estou. Talvez muitas pessoas não recebam o convite para vir à sua igreja, porque outras pessoas, já ouviu outras pessoas falando mal de você, da sua igreja, ou do evangelho do qual vocês vivem, se é que vivem. Por isso é necessário, queridos, mostrar a nossa integridade. Diante dos opositores, viver de maneira íntegra. Porque pode ser que alguns, por inveja ou por qualquer outra situação, queiram falar mal de você, queiram falar mal da pregação que você faz, queiram falar mal da sua igreja. Mas eles vão olhar para a sua conduta, muitos vão olhar para a sua conduta e vão falar, não, isso não é verdade. E você se torna uma verdadeira testemunha, porque você vive o evangelho que você prega. Talvez você mesmo tenha sido o opositor da sua igreja, porque às vezes dentro do seu próprio lar, você fala mal dos seus irmãos em Cristo, você fala mal da sua liderança, você fala mal da sua igreja, e às vezes o seu filho cresce ouvindo isso, e depois você não sabe por que ele se desviou do caminho, quando mais tarde. Não estou dizendo que isso é a razão. Obviamente nós sabemos que existem muito mais coisas, inclusive a principal delas, que é o pecado do coração humano. Mas talvez você esteja sendo um opositor do Evangelho e não está percebendo. Então, diante dos seus opositores, diante daqueles que vão tentar denegrir a imagem do Evangelho por causa da sua vida, viva uma vida de integridade. Paulo vai mostrar também qual é a conduta que precisamos ter diante de Deus,
do verso 4 até o verso de número 6, ele vai mostrar a sua obediência. Paulo orienta, assim como Paulo orienta Timóteo, quando nós vamos lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, e ele vai dizer, no capítulo 2, que para que Timóteo pudesse se apresentar diante de Deus aprovado, como quem não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aqui também ele faz isso com essa igreja. Ele fala: igreja, mostre-se aprovada diante de Deus, como eu tenho buscado fazer. Precisamos nos mostrar diante de Deus aprovados. Mas como fazemos isso? Fazemos isso observando a palavra do Senhor e a obedecendo. Paulo fala que lhe foi confiado o Evangelho da verdade, que Paulo pregou com fidelidade. Paulo não usou o Evangelho como um meio de lucro ou de qualquer outra situação. Ele pregou o Evangelho com fidelidade. Muitas vezes a verdade do Evangelho nos confronta, e isso, humanamente falando, não é bom. Nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos de ser confrontados com o nosso pecado. Nós gostamos de ouvir palavras doces. Nós gostamos de ouvir palavras agradáveis. Porém, o Evangelho exige de nós que sejamos verdadeiros, que sejamos fiéis e preguemos aquilo que deve ser pregado. Palavra de salvação, mas também palavra de juízo. Palavra de consolo, mas também palavra de confrontação. Deus exige que sejamos fiéis a Ele. Deus exige que sejamos obedientes ao que Ele fala. Então, diante de Deus, a nossa postura precisa ser de fidelidade, de obediência. Palavra de bajulação ou de massagem do ego pode até fazer uma igreja inchar, mas não traz uma nova vida. Porque o Evangelho que é vivificador, e não palavras de doces que vai simplesmente massagear o ego. Diante de Deus, a nossa conduta precisa ser de obediência, pregando o Evangelho que nos foi confiado, manejando bem a palavra da verdade. E aí vai mais uma coisa para você refletir. Como está seu conhecimento bíblico? Você conhece bem a palavra da verdade? Ou você tem usado muitas vezes texto fora de contexto para argumentar aquilo que você quer entender? Aquilo que você quer entender, muitas vezes pode não ser o Evangelho verdadeiro. E você não está sendo obediente ao Senhor. Diante de Deus, a nossa conduta precisa ser de obediência e fidelidade. Mas Ele nos mostra também, queridos, um outro grupo de pessoas do qual nós precisamos ter uma certa conduta. E essa conduta precisa ser diante da igreja. Agora Paulo passa a usar uma linguagem familiar, a partir do verso de número 7. Ele vai falar ele vai usar a expressão ama, como uma ama cuida dos filhos, ou depois ele vai usar uma figura paterna, também mais lá no final, ele vai falar sobre isso. Por quê? Porque ele vai justamente mostrar qual é a nossa conduta quanto aos crentes, quanto aos nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes nós falhamos por causa das nossas opiniões, por causa dos nossos desejos, do nosso querer. Nós falhamos em muitas dessas virtudes do qual Paulo demonstrou diante daquela igreja, para que ela também fosse uma testemunha da conduta verdadeira diante do Evangelho e diante dos seus opositores. Diante da igreja, queridos, ele nos traz algumas virtudes que nós precisamos, assim, praticar. A primeira delas, ele vai falar sobre o carinho. Verso de número 7, ele vai dizer: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Queridos, falar a verdade não é ser grosso. Falar a verdade não é ser ignorante com o seu irmão.
Quando nós falamos a verdade, precisamos falar em amor. A outra pessoa que está ouvindo o confronto, a exortação, a admoestação, ela precisa entender que as suas palavras são de amor, são para te ajudar, são carinhosas, porque ela quer o seu bem, e não palavras iradas, que vai só suscitar mais ira no coração da pessoa que está ouvindo. Paulo está aqui completando a sua defesa quanto àqueles que estavam perseguindo e se opondo a ele, dizendo que, ainda que fosse lícito receber alguma ajuda financeira mesmo da igreja, daqueles irmãos, ele assim não fez, porque ele sabia que isso poderia sobrecarregar os irmãos, e pelo carinho que ele tinha com os irmãos, ele assim preferiu não fazer. Carinho. Você precisa praticar o carinho para com seus irmãos. A segunda virtude é o amor. O amor de Paulo para com aquela igreja era um amor abnegado. Era um amor abnegado. E ele mostra isso no verso de número 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Às vezes você não quer abrir mão nem de sua opinião, que talvez você sabe que vai causar polêmica na sua rede social, e você não quer abrir mão disso. Será que você está disposto a abrir mão, então, até mesmo da sua própria vida, por amor aos seus irmãos? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele nos manda amar, ele faz uma comparação. É para nós amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. E como é que ele nos amou? Já parou para pensar nisso? É esse tipo de amor que Paulo agora está demonstrando para com seus irmãos. A conduta que ele tinha para com aqueles irmãos era uma conduta de amor. Ele amava aqueles irmãos a ponto de entregar a sua vida por aqueles irmãos. Porque foi isso que Cristo fez por ele. Outra conduta, outra virtude que Paulo demonstra é o trabalho. Paulo trabalhou para que eles não se tornasse pesado àqueles irmãos. O verso de número 9 vai dizer: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Aqui há duas situações. Obviamente, Paulo está fazendo isso, trabalhando noite e dia, para que ele pudesse se sustentar e não ser pesado aos seus irmãos. Mas também há uma aplicação no sentido espiritual, porque ele faz isso para que o evangelho fosse ouvido por aqueles irmãos. E eles entendessem que aquilo que Paulo estava fazendo não era para buscar dinheiro deles, mas era porque ele os amava e queria que eles tivessem a mesma conduta de amor, de carinho e de trabalho, de labor para com seus irmãos. Será que você está se dispondo a trabalhar no reino de Deus? Ou apenas você vai à igreja de uma maneira consumista, senta no seu banco, ouve as músicas que você gosta, talvez alguma que você não acha tão interessante, ouve a mensagem, talvez você goste da mensagem ou não goste, não sei, e depois você vai embora. E domingo que vem você volta no mercado de novo, para consumir mais. Qual tem sido a sua postura? Você está disposto a trabalhar em prol do reino? Você está fazendo isso? Ou você está se tornando pesado para com seus irmãos, que estão crescendo na fé e estão tendo que carregar você? Outra coisa que Paulo praticou diante da conduta, a conduta de Paulo para com aqueles irmãos era um procedimento irrepreensível.
verso de número 10 vai dizer: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo não está falando que o seu procedimento foi perfeito. Paulo sabe que ele é pecador, que ele necessita e carece da graça de Deus. Mas o que ele está falando é que diante da sã doutrina, aquilo que ele estava ensinando à igreja, ele procurava com zelo dar bom testemunho a todos os crentes e também aos não crentes. Será que é isso que você está fazendo? O seu procedimento diante da igreja é um procedimento irrepreensível? Infelizmente, meus amados irmãos, tenho visto coisas, e mais uma vez eu aqui falo sobre as redes sociais, porque nós não estamos nos encontrando presencialmente, né? Não estamos aqui tendo os nossos cultos de maneira presencial. Então, as redes sociais acabam sendo um refúgio, às vezes, para você expressar a sua opinião, e eu não estou aqui também para cercear o seu direito de expressão, não é isso. Mas você precisa entender que o seu procedimento precisa ser irrepreensível. Às vezes, por causa de futebol, política, principalmente política, nos nossos últimos dias, decisões políticas, e qualquer outro tipo de assunto, tem transformado as redes sociais em guerra. Tem transformado as redes sociais em guerra. Me deixa até um pouco preocupado. Eu fico até com medo de quando a gente puder se reunir, ao invés de ser aqui uma festa, os irmãos vão ficar um olhando para a cara do outro, rosnando. Porque você colocou isso no meu Facebook, porque você fez isso naquela postagem que eu coloquei no WhatsApp, ou no Instagram, ou seja lá qualquer outra rede social que você está usando. O seu procedimento precisa ser irrepreensível, de amor, de carinho, de trabalho. Para que os seus irmãos sejam edificados, para que as pessoas que estão te vendo, seus vizinhos, seus parentes, possam ver esse procedimento irrepreensível, essa conduta cristã necessária. E louve ao Senhor. E Paulo também mostra uma postura paterna. Verso de número 11 vai dizer: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, verso 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Ele fala sobre essas três coisas que estão interligadas: exortação, consolo e admoestação. Exortação muitas vezes ligado ao encorajamento. Você precisa encorajar os seus irmãos. Ele fala sobre o consolo. Você precisa consolar os seus irmãos. Mais para frente, nessa mesma carta, ele vai falar por 2 vezes no capítulo 4, consolai-vos uns aos outros. E ele fala sobre a admoestação. A admoestação, queridos, é quando você chama atenção em amor o seu irmão, confronta o seu irmão. E é necessário muitas vezes isso. Agora, recentemente, em um dos grupos da nossa igreja, uma pessoa postou uma coisa e talvez por causa daquela situação de receber e compartilhar logo, às vezes não reparou, e havia algumas palavras que não condiz com a nossa conduta, e logo, prontamente, um irmão foi no amor e avisou aquela pessoa de que não tinha palavras ali corretas, e prontamente e humildemente aquela pessoa agradeceu ao irmão e retirou a postagem. Queridos, isso é o procedimento. Aquele que chamou a atenção e admoestou, chamou com amor. Aquele que recebeu a admoestação, recebeu humildemente e entendeu que eram palavras de amor para o seu crescimento espiritual e para a edificação dos seus irmãos. Essa é a postura que nós precisamos ter. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14, Paulo vai dizer assim: exortamo-vos também, irmãos,
a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Essas três posturas, exortação, consolo e admoestação, novamente em um versículo. Isso aqui é para a liderança? Talvez você esteja pensando, isso aí é porque o pastor deve fazer isso conosco, é o presbítero que deve fazer isso conosco, é o professor da escola dominical que deve fazer isso conosco. Não. Paulo está escrevendo à igreja do Senhor, para que eles façam isso uns com os outros. Exorte, console, admoeste. Meus queridos, gostaria de concluir observando algumas coisas que temos visto nos nossos últimos dias. Por causa dessa situação da pandemia, por causa do Covid-19, tem chovido mensagens relacionadas ou a questões escatológicas sobre a volta de Jesus, ou mensagens sobre consolo. E às vezes nós percebemos que os irmãos vão lá e observam muitas essas mensagens. Alguns, se não for uma palavra de consolo ou se não for uma palavra escatológica, parece que até despreza um pouco o restante das Escrituras. Mas a nossa conduta, queridos, precisa ser independente das circunstâncias. É por isso que o Senhor nos direciona nessa manhã sobre essa palavra. Talvez você aí, porque está pensando que Jesus vai voltar hoje ainda, e pode ser que aconteça mesmo isso, que ele volte hoje ainda. Está com medo e está ouvindo tudo sobre a escatologia agora. Mas se porventura Jesus não voltar, passar essa pandemia, como é que vai ser a sua conduta depois? Vai voltar à mesmice de antes? Sem perdoar, sem amar? A mesma coisa? Falando os mesmos tipos de palavra, contando os mesmos tipos de piada? Vai ser a mesma coisa? Então, o que adiantou você ouvir tantas mensagens sobre escatologia? Palavras de consolo. Eu preciso ser consolado porque o meu coração está aflito. Mas você tem lido a palavra e tem compartilhado da palavra do Senhor com outras pessoas para consolar os seus irmãos também? Qual tem sido a sua conduta, meu amado irmão, minha amada irmã? Por isso, aplicando isso na nossa vida, primeiro, defenda a sua fé de maneira não agressiva, mas mostrando a todos que a sua conduta está de acordo com aquilo que você prega. Segundo, ande na presença de Deus. Aquilo que você faz, aquilo que você diz, diante dos outros, pode parecer muito bom. Mas não se esqueça que, assim como nós cantamos aqui, o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe da intenção do seu coração. Os fariseus eram conhecedores das Escrituras, e eles levavam ao pé da letra tudo aquilo que estava na lei. Mas o seu coração não estava na lei. O seu coração não estava no serviço ao Senhor. Então não se esqueça que aquilo que você faz, aquilo que você diz, precisa ser algo que sai do seu coração, porque Cristo habita em você. O amor de Cristo transborda no seu coração, e por isso aquilo que você faz e diz está de acordo com aquilo que o seu coração está cheio do Espírito Santo do Senhor. Terceiro, seja testemunha do Evangelho para os dentro do seu lar, para os de fora. Coloque em prática essas atitudes que nós vimos aqui nas Escrituras Sagradas, de integridade, de obediência ao Senhor, de carinho, de amor, de procedimento irrepreensível. Coloque tudo isso em prática e lembre-se de que Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça para que você possa cumprir, por meio de Jesus Cristo e
e com Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, tudo isso que o Senhor exige de nós. Que Deus assim nos abençoe. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico? Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Ó Deus bendito, tem misericórdia de nós. Muitas vezes a nossa conduta diante das pessoas que nos cercam, quer sejam crentes ou não, está muito deficiente, muito aquém daquilo que o Senhor quer de nós. Por isso, ó Deus, nessa manhã pedimos ao Senhor, instruídos na Tua palavra, fortalece-nos e ensina-nos dia após dia a permanecer fiéis ao Evangelho do Senhor, não somente, ó Deus, lendo e pregando, mas vivendo, ó Pai, para que todos possam ver que o Senhor é a razão da nossa vida. Abençoe-nos, ó Pai, para que todos os povos da terra temam o Teu grande nome, como diz o Salmo 67, como limos. Louve-te, ó Deus, louvem-te os povos todos, e que nós sejamos testemunhas, para que todos possam louvar
a grandeza do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, te dê um restante de manhã abençoado e um dia esplêndido na presença do nosso Deus. Amém.